Esquina da bola, esquina da bola, esquina da bola, olha a galera. Olá, tudo bem? Estamos aqui em mais um Esquina da Bola. Seja bem-vindo e desde já agradeço a sua companhia e cumprimento a mesa composta pelos nossos comentaristas Rony Carlos, Edmar Vasconcelos e o nosso convidado especial Wildemar, ex-atleta do Goiás, do Flamengo, do Fluminense e de outras equipes importantes, inclusive do interior. Fala, Rony. Boa tarde, pessoal do Esquina da Bola. É com maior prazer e satisfação de estar aqui nessa mesa com Luiz Fernando, o professor Edmar Vasconcelos, e com esse excelente atleta aqui, esse excelente caráter, o Wildemar Pessoa de Oliveira. É com você, professor Edmar. Mais uma vez, agradecer, a todos que nos acompanham. Estamos aqui com nossa Esquina da Bola e hoje recebendo mais um craque, jogador de futebol, ex-jogador de futebol, mas que continua sendo craque, o Wildemar. Seja bem-vindo, Wildemar. É um prazer estar com você aqui, pela nossa amizade, pelo histórico seu. A palavra é com você. Boa tarde, Luiz Fernando, ao Rony Carlos, Edmar Vasconcelos. E é um prazer, fazer parte aí do programa da Esquina da Bola. Vocês estão realmente de parabéns e sucesso aí total nesse programa. Obrigadão, nós recebemos e a gente vai para um pequeno intervalo e volta já já com o primeiro tempo do Esquina da Bola. Esquina da bola, esquina da bola, esquina da bola, primeiro tempo. Então, entrando em campo aqui no primeiro tempo, a gente vai partir para a primeira pergunta. E essa vai ficar com o professor Edmar, direcionado ao nosso craque do dia, Wildemar. Todos acompanham, o Wildemar já há muito tempo, jogador que jogou no Flamengo e tudo tal. Mas nós queremos saber a sua origem ali, de onde você nasceu, onde você morou e como você começou no futebol. Edmar, eu nasci em Damolândia, Goiás. É uma cidade aqui que está próxima a Nova Veneza, 60 quilômetros de Goiânia. E eu vim para cá realmente muito cedo para Goiânia. Nós viemos, na época, em função do Gilmar, meu irmão mais velho. O Gilmar veio fazer um teste na equipe de juvenil do Vila Nova na época. E nós acabamos mudando para Goiânia com relação ao futuro do Gilmar como futebolista do estado. Tinha uma expectativa boa para ele? Tinha. Meu pai tinha uma expectativa boa nas cidades, nos torneios que ele disputava. As pessoas sempre falavam para o meu pai que viesse para Goiânia, que Goiás ele ia ter realmente uma oportunidade grande no futebol. E nós acabamos mudando para Goiânia, para a época, em função da carreira dele. Foi que ano essa mudança? Isso foi em 1976. Nós mudamos para Goiânia em 1976. Gilmar jogou um tempo nas categorias bases do Vila Nova e acabou estourou o joelho. Naquela época, a medicina realmente era muito atrasada e ele acabou, mesmo nas categorias de base, praticamente encerrou a carreira dele. E nessa época vocês mudaram para um determinado local e permaneceu ou teve mudanças? Nós mudamos ali para a Vila São José, Moramos ali praticamente 8 anos, ali entre Vila São José, setor aeroviário, Vila Ana Maria. Então, assim, nós ficamos um bom tempo, naquele bairro. E ali foi onde também eu comecei, ali no campo da Vila São José, logo em seguida... Campão Terrão, O terrão ali. Terrão. Então, eu jogava assim... Famoso campo do... E minha mãe já ficava na bronca porque minha mãe não gostava que jogava futebol. Ela era
chateado com isso, que meu pai gostava de jogar pelada, sumia nos finais de semana, aparecia só no domingo à noite. Quantos anos você tinha quando você perdeu seu pai? Eu perdi meu pai em 1977. Logo em seguida que o Gilmar teve a contusão, encerrou a carreira do Vila Nova, que o joelho dele teve problema e ele não deu continuidade em jogar. E meu pai faleceu em 1977. Ele gostava de futebol? Meu pai era apaixonado de futebol. Ele jogava? Meu pai jogava nos campeonatos amadores, né? O pessoal lá da minha cidade fala que meu pai é o melhor jogador de todos os tempos que já passou lá na cidade. Inclusive, Damolândia fez uma homenagem pro meu pai. O estádio lá da cidade é em homenagem ao nome do meu pai, que é Jorge José de Oliveira. Né? E logo, assim... E em seguida nós perdemos, né, o meu pai muito cedo. E o seu pai jogava qual posição que ele gostava de jogar? Meu pai era volante também, era uma função que o Gilmar jogava, né, e eu joguei também, né, então assim era... O seu outro irmão jogava um pouco mais adiantado. Meu outro irmão, o Rosimar, jogava como meia. Né? Era assim uma característica diferente de um jogador muito talentoso, arte pura, né? Que vocês conviveram mais tempo com ele, sabe? Só um detalhe, que na inauguração do estádio de Damolândia eu estive presente, bem legal lá, como foi feito. E nosso Jarbas Passarinho, o Júnior, meu irmão, que fez gol de inauguração do estádio. Foi mesmo? Foi. Então parabéns pro Passarinho aí, ó. Artilheiro, né? O Jarbas, goleador. Bem lembrado. E sobre o Rosa, né? Participou muito tempo com a gente, né? E tem a história dele que o pessoal falava muito assim, esse jogava mais que o Idemar. Na verdade, tipo assim, né, Edmar? O Rosa ele era um jogador que ele tinha uma característica diferente. De uma qualidade técnica muito boa. Ele só jogava em cima da qualidade técnica dele, da arte pura, né? Verdade. Eu joguei com ele algumas vezes, eu senti uma confiança tremenda, muita segurança. Ele era muito... Eu creio que ele não virou a personalidade dele dentro do campo era muito forte, assim. Porque o Idemar deu sequência, né? Treinou, dedicou mais, né? E o Rosa, eu creio que ele levava o futebol, como você disse, mais como aquela arte, aquela coisa para um lazer, vamos dizer assim. Um lazer, né? Na verdade, tipo assim, né? O Rosa, ele não gostava de treinar. Ele não gostava de treinar, ele queria só jogar. Isso. Então, só tem mais gente aqui na mesa que tem esse perfil também. Então, só jogar, não tem como você só jogar. Então, profissional tipo assim, é diferente. Né? Profissional é diferente. Se você não dedicar, você não chega. Mas o Rosa tentou, assim, em algum clube ou não? Ele não teve Tentou. O Rosa, ele foi jogador do Monte Cristo, você entendeu? Na época, ainda foi aquele período do Monte Cristo que teve na primeira divisão do Campeonato Goiano. Na época do Pedro Santana? Eu creio que na época do Monte Cristo, dele... Deve ter sido Zé Wilton. Zé Hilton, né? Zé Hilton. Tinha o Silvinho também. Silvinho. O Sargentinho, né? Jogou no Monte Cristo também. Trajano, né? Trajano, né? O Paulinho, amigo do Clebão. Isso. O Paulinho, zagueiro. Paulinho, zagueiro, um exemplo, assim, o Monte Cristo, ele era um timão, era muito organizado. E ele jogou nas categorias de base do Monte Cristo. Inclusive, nós decidimos uma final de jogo no Estádio Olímpico, Goiás e Monte Cristo, da categoria juvenil. Legal. E nesse jogo, nós fomos campeão de 3-2. Nesse jogo, eu fiz 2 gols e ele fez 2 gols. Olha só. E quando terminou a competição, o Goiás campeão, eu já jogava bola no Goiás escondido da minha mãe. Porque minha mãe... Ela seguia aquela linha. Ela não podia... Ainda mais que depois que meu pai faleceu, que nós passamos assim por uma dificuldade muito grande, que eu vim de uma família assim, Luiz, Edmar e o Rony, de uma família muito pobre, né? De uma família muito pobre. Quando nós mudamos para Goiânia, nós éramos 7 pessoas e nós dormíamos 7 pessoas numa cama só. O pai e a mãe pro lado de cima e os filhos tudo pro lado de baixo. Então, assim, uma dificuldade tremenda. E com essa situação, na época, o pessoal do Goiás foi em casa
atrás do Rosa para Você lembra quem foi? convidar. Mas você lembra quem foi lá para Eu lembro que foi o Márcio Flori. Márcio Flori? Márcio Flori, o Joel Marcinho. Marcelino, né? Que o Joel Um foi abraço, meu. Marcinho. O Joel Marcelino também foi meu treinador no Goiás e Depois passou até a ser treinador de goleiro, né? Isso. E o que aconteceu? Chegando lá, quando ele me falou, eu falei assim, ó, nós vamos ter um problema. Por que acontece? A minha mãe, ela não sabe que eu tô jogando bola aqui. Ela não sabe. Olha só. Então já é um problema. Na hora que você tocar nesse assunto, ela vai virar bicho aqui. Eu já morava na Vila Ana Maria, na Rua 2 ali. E o que acontece? Aí ele chega e fala que quer levar o Rosa pro Goiás. E eu lembro até engraçado que minha mãe ficou nervosa demais, falou que não queria tocar naquele assunto porque ela não queria que o filho dela jogasse futebol. E para ela era muito difícil também, porque a família todinha inclinada pro futebol. O esposo foi um grande jogador e perdeu ele também. Não? E aí era difícil para ela, né? Assim, Absorver isso. né? absorver. É né? difícil. E o que acontece? E minha mãe, ela era costureira, então minha mãe, assim, muitas das vezes, minha mãe passava as noites costurando, né? Costurando. Eu mesmo dormi muitas vezes, assim, na cama do lado dela, vendo ela costurar. Então ela não gostava, falava, não, principalmente para mim, ela falava para mim assim, porque eu era um filho, sempre fui um filho muito agarrado com a minha mãe, né? Minha mãe, tipo assim, eu falo que primeiro Deus na minha vida, minha mãe, a minha mulher em terceiro plano e meus filhos quarto. Eu nunca coloquei a minha mulher na frente da minha mãe. Eu sempre falei para ela, olha, eu te amo, mas a minha mãe, ela é a pessoa mais importante da minha vida. Você é importante na minha vida. Assim como a minha mãe tem essa importância, eu quero também que você coloque a sua mãe na minha frente. Eu não posso estar na frente da sua mãe também. Como referência. Como né? referência. Primeiro tem que sua mãe, depois eu e os filhos, né? Tipo uma hierarquia, né? Então, tipo assim, eu com a minha esposa, a gente sempre teve esse entendimento. Entendi. Mas nessa situação, como que você conseguiu organizar para você continuar jogando? Nessa situação, tipo assim, aí eles não comentaram nada da minha vida lá, depois lá com a minha mãe, falou que viu o Rosa jogar lá e um exemplo, porque nessa época no Goiás, na 14 de base, só tinha um jogador que ganhava os passes de ônibus para treinar, que era o Tiãozinho. O Tiãozinho realmente era, final de Tiãozinho era craque de bola. Nossa. O Tiãozinho é da faixa da sua idade? Saudades. É, da minha idade. O Valverde também? Valverde também, né? Jogava muita bola, era um centroavante bom demais, né? Que depois optou pela carreira, né? É juiz hoje. Hoje cara, é desembargador do Distrito é Federal. verdade. era um cara assim sensacional. Aí nós nas meias vezes conseguiu convencer minha mãe. Para a época eu lembro que o Márcio Flori falou assim, olha, lá no Goiás não tem nenhum jogador das categorias básicas que recebe salário do clube. Mas a gente, ele já estava trabalhando, ele trabalhava numa loja de disco do Amado Batista, lá na rodoviária de Campinas. Mesmo? Ele gostava de Do Amado som, Batista mesmo? do Amado Batista, ele era funcionário do Amado Batista. Aí ele falou, ó, eu trabalho na loja tal. A gente paga um salário para você em carteira. A gente assina a sua carteira e tudo. E você apresenta, começa a treinar. Eu lembro na mesa, menino, quando eu escutei essa conversa. Aí ele falou pro Joel Marcelino, Márcio Flori e o diretor Machado, não, eu não preciso treinar. Eu já sou treinado. Quem tem que treinar é quem não sabe jogar bola. Eu já sou treinado, eu não preciso treinar. Agora, se vocês quiserem que eu vou só para jogar, eu vou. Mas para treinar, eu não vou. Ele falou desse jeito? Desse ele tinha jeito. quantos anos quando ele falou isso? Ele é mais velho que um ano. Ele tinha 17. 17, eu tinha 16 anos. E eu já estava treinando nesse período, eu já estava começando a treinar no profissional. Profissional, né? Pois Né? mas assim, quando você chegou no Goiás, você lembra com quantos anos? Primeira vez que você pisou dentro do clube, você lembra da sua idade, assim, na época? Eu já tinha perdido meu pai, eu já estava com... Logo que eu perdi meu pai, foi em 1977. Você tinha 12 anos. Tinha 12 anos. Aí eu vi num jornal que ia ter uma peneirada do Goiás. Primeiro eu fui numa peneirada do Atlético. Como eu morava aqui mais ou menos próximo, para mim vir a pé lá da Filho São José para o Atlético era mais fácil. Aí teve a peneirada do Atlético.
era muito menino, muito garoto na época. E eu me inscrevi fiquei aguardando para treinar e naquele dia não teve como eu treinar. Era o seu Ataíde. Seu Ataíde. O Júlio comentando. Aí A gente comentou do seu Ataíde com o Júlio. Um grande treinador, uma grande pessoa, né, que ajudou muito o crescimento do futebol goiano, das categorias de base. Descobriu muitos jogadores. Muito talento. Aí não deu para mim voltar. Aí ele falou, você volta amanhã. Aí tá bom. Eu voltei no outro dia para treinar e tinha muito menino ainda. E eu não consegui treinar no Atlético. Naquele dia. E eu vi que, tipo assim, isso eu fui numa segunda no Atlético, na terça-feira, e eu vi que na quinta ia ter uma peneirada no Goiás. Eu vou lá no Goiás, na peneirada. E isso partia da sua cabeça, assim, você já tinha... Eu vou ser jogador, eu vou atrás, ou é influência de amizade também, a turma ou algum colega? Não, na verdade, não. Na verdade, porque eu era muito fominha, né, Fernando? Eu era viciado, fominha. Louco por bola. Era futebol mesmo, era na veia. Sempre, a vida toda. Então, até hoje, né, Demar? Até hoje, cara, assim... eu falo que eu não gosto de futebol, não, que eu sou apaixonado. Gostar de futebol é muito pouco para uma pessoa. Você tem que ser apaixonado, né? E tipo assim, e eu tenho essa paixão dentro de mim, do meu coração. E o que acontece? Eu falei, vou lá no Goiás treinar. Peguei a chuteria, pus dentro de uma sacolinha de plástico e marchei da Vila São José até lá, 28 quilômetros. 28 quilômetros. Da onde eu morava lá, dava 28 quilômetros. Por quê? Eu não tinha uma bicicleta, não tinha o dinheiro para pagar um ônibus, não podia falar para minha mãe que eu ia nem pensar de jogar futebol, não podia nem tocar em assunto de bola. Você entendeu? Fui numa quinta-feira fazer o teste. Eu lembro que foi eu e o Rodolfo, um jogador ali da cidade de Jardim. Não é aquele goleiro, não, né? Não, um meia. Um meia craque de bola, o Rodolfo. Cheguei no Portão do Goiás, tô sabendo, menino, que tá tendo um teste aí e tal. Aí o senhor falou pra mim assim, tá tendo um teste aí, você vai lá naquela sala, só que lá, o treinador lá, ele é muito sem educação, ele é muito bruto. Ele falou desse jeito. Falou pra mim, o nome dele é Joel Marcelino. Joel Marcelino, ele é muito bruto. Pô, eu já fui preocupado, né, o cara... Menino sozinho chegando na porta do clube. Tem que ter coragem, né, mano? Aí cheguei na porta, Joel sentado na cadeira assim. Eu falei, o senhor é o seu Joel? E ele falou assim pra mim, sou eu. O que você quer comigo? E o magrinho, o que você quer comigo, seu magrelo? Ele já falou assim comigo. Eu te intimidando já, né? Já na primeira conversa, né? Aí eu falei, seu Joel, eu vim aqui pra fazer um teste no Goiás. Ele falou, mas você presta mesmo? Eu falei, não, eu sei jogar. Me põe lá que eu vou jogar. Aí ele falou pra mim assim, eu vou te pular, seu merda. Eu quero ver se você sabe jogar mesmo, seu porcaria. Entendeu? Grosso, falando assim, grosso, sem educação comigo, né? Aí ele falou, vem aqui. Aí eu cheguei com a sacolinha. Ele falou, o que que é? Foi a minha chuteira. Aí ele pegou minha chuteira, assim, abriu minha sacolinha, viu minha chuteira com um cravo quebrado, suja, do terrão. Pegou assim, amarrou minha chuteira, pegou minha sacolinha assim, jogou lá no lixo, dentro de um latão de lixo. Jogou lá. E falou assim pra mim, eu vou te emprestar uma chuteira, se você prestar mesmo, seu merda, eu vou te dar essa chuteira. O meu sonho de garoto era ter uma chuteira da Olé, você lembra? Olé. Todo garoto sonhava com aquela chuteira pretinha, com aquela faixa, igual estilo Puma. Eu sonhava com uma chuteira... Tinha a Olímpico, a Olé e a Drible, né? Olimpíadas também. Mais um exemplo. Mas a Olé era uma das top, né? Olé, todo garoto... Todo cara todo jogador queria ter a Olé. Era a referência. Era a referência. E como que eu ia ter uma chuteira? Jamais eu ia dar conta de comprar uma chuteira, não tinha como comprar. Aí ele foi lá assim na boqueta de madeira, pegou a chuteira. Quando ele pegou aquela chuteira... Você falou, eu vou jogar muito. Meu olho brilhou. E ele pegou, quando ele me deu a chuteira, aí eu pensei assim comigo, assim, essa chuteira nunca mais vai sair do meu pé, ela é minha. Você imaginou isso? Já na hora, eu falei assim, essa chuteira aqui, forte ninguém... ainda, Mar. Forte. Eu falei, essa chuteira, ninguém vai calçar ela mais, ela é minha, eu sou o dono dela. Eu vou arrebentar nesse treino. Tava bem convicto, né? Muita confiança, Eu né? tava preparado. E tipo assim, o Rony Carlos, Edmar,
Luiz, eu era muito pobre, de uma família muito pobre. Então tinha dia que eu tinha arroz com feijão com farinha para comer. Era a única coisa que tinha para comer. Não tinha, né? Minha mãe falava, olha... Vivia no limite mesmo. Vivia no limite. Então, e minha mãe falava, eu quero que você vai estudar. Eu vou estudar também. E eu falava para ela, mas eu quero ser jogador de futebol também. E ela falava, negativo. Você não vai ser jogador de futebol, você vai estudar. Porque o estudo ninguém vai te tirar. Ninguém vai te tirar, porque minha mãe foi professora, né? Costurava, ela dava aula também? Ela dava aula, costurava. Você entendeu? E Idemar, e aí, nesse dia, você fez já o teste e foi aprovado. Nesse dia, nós fizemos o teste. No treino, eu fiz 2 gols e realmente foi bem. Eu e o Rodolfo. O Rodolfo parecia que eu jogava com ele há 10 anos junto. Conhecia lá e tal. E você jogando no meio? Eu jogando de meio, de volante com ele. Jogamos como segundo volante, fiz 2 gols. Quando terminou o coletivo, o Joel me chamou. Magrelo, vem cá. Aí falou pra mim assim, você veio com quem? Aí eu falei assim, não, eu vim sozinho. Ele falou, você pegou quantos ônibus? Eu falei assim, não, eu vim a pé. Ele falou, da onde? Onde você mora? Eu moro lá na Vila São José. Aí ele gritou, puta que pariu, você tá louco? Você veio a pé de lá? Eu falei, vim. Que isso, moço. Ele falou, e seu pai? Meu pai faleceu esse ano agora. E eu só tenho mãe. Minha mãe é costureira. Minha mãe, seu Joel, ela não gosta de bola. Não pode falar de bola com ela. Ele falou, você tá louco? Nós vamos lá na sua casa agora. Aí eu pensei, morrendo de medo, que confusão aqui, confusão. Nós vamos lá na sua casa agora que você vai fazer parte do elenco do Tampinha do Goiás. Era Tampinha, já né? Já definiu, já... Você vai fazer parte do elenco do Tampinha do Goiás e eu vou pôr você para jogar domingo. Era uma quinta-feira. Era uma decisão com o Clube Jaó. O Jaó, naquela época, era uma equipe fortíssima. É verdade. Era uma potência o Jaó. E tinha toda uma estrutura, né? Não, mas o Clube Jaó tinha uma estrutura e tinha jogadores bons demais. Lá era o time que fazia muita Eu joguei no Tampinha lá, eu sei que era a estrutura. Jaó, Kodokan. Com ônibus, lanche, tudo, material, tudo organizadinho. Era. Aí, professor, eu pensei, mais uma encrenca aí. Vai eu, o Joel, o Wilson Rezende, lá em casa. Nessa mesma hora, acabou o treino. Acabou o treino, isso. Não, nós entrou no pra... Fusquinha lá e quando chegou lá, que ele tocou no futebol pra minha mãe, ela pegou um cabo de vassoura. Que isso, Demar? E atrás dele, querendo bater nele, tinha um pé de manga e ele escondendo atrás do pé de manga e ela batendo pau, dando vassourada nele, ele escondendo, que isso, só tá louco e tal e tal. Meu filho não é jogador de bola não sei de onde o senhor tirou isso e tal. E ele falando e brigando e foi brigando. Minha mãe acalmou e eu agarrando minha mãe pelo vestido, mãe, calma, chorando, não sei o quê. Então, minha mãe acalmou. Pois é, Idemar, experiência muito forte, hein, o envolvimento da sua mãe, mas ela queria o melhor de você, né? Com certeza, a mãe sempre quer o melhor pro filho, né? E acabou que chegamos num consenso, ela cedeu também, nós assinamos o contratinho ali. Eu fui pro jogo no domingo contra o Jaó, lá no Clube Jaó. O Goiás venceu de 1-0 e eu fiz o gol da final do título do Tampinha em 1977. Você fez o gol. Fiz o gol. E de lá pra cá, minha história dentro do Goiás Esporte Clube tomou assim uma proporção muito grande, né? Não, então beleza. Agora a gente vai dar mais um intervalo e voltamos pro segundo tempo, analisando profundamente a carreira profissional do craque que está presente aqui, o Idemar. Esquina da bola, esquina da bola, esquina da bola, segundo tempo. Segundo tempo, esquina da bola. Agora a gente parte para um momento mais tão quanto especial, né, que a gente ouviu do Idemar. E eu inicio esse momento perguntando para o Idemar. Idemar, você falou um pouco do início, né? E depois teve as outras categorias de base e tal. Mas assim, no momento da profissionalização, você vislumbrava o que viria para frente, que foi
uma vida de vitórias e de conquistas enormes que poucos jogadores no Brasil vivenciaram? Eu, desde criança, eu via que o futebol, ele ia salvar a minha vida e a vida da minha família. Já era uma determinação Eu forte. já tinha na minha mente, né, o foco mesmo na cabeça, mentalmente, que o futebol ia mudar a minha vida como o futebol mudou a minha vida. E eu agradeço muito isso. Só que eu era um atleta que eu nasci com um talento, mas além do talento, eu paguei um preço, eu era obstinado pelo o futebol, você entendeu? Então, assim, eu foquei muito, porque era a salvação de poder ajudar minha família. Você tinha muita força de vontade, né? Você sabia que aquilo ali era tudo ou nada, né, para você, né? Eu sabia que a minha saída era o futebol, você entendeu? Por exemplo, eu estudava, tal, tudo mais. Eu dormia com a bola, você entendeu? Eu pegava a bola na cama e dormia com a bola. Muitas vezes, meia-noite, eu estava batendo bola na parede, e coisas, um exemplo, coisas que acontecia comigo que eu não vejo acontecer. Um exemplo, eu ficava treinando com a parede, domínio de bola, meia hora, uma hora no telhado. Aquele bate e volta, né? Coisa assim que eu nunca vi ninguém falar, mas eu treinava domínio de bola e passe em cima do telhado. Eu dava o passe no telhado, ficava prestando atenção, mexendo. Onde que a bola caía, dominava e tal, dava em cima do telhado. E de onde que vem essa criatividade? Porque eu queria treinar o domínio de bola. E eu colocava, se eu tocar lá no telhado, que é mais alto, na queda dela, eu vou ter mais dificuldade no controle, né? Então eu fazia muito, eu peguei muita técnica no futebol, justamente de treinar com a parede, né, e treinar com o telhado. Foi uma brincadeira séria, né? Você brincava. Era uma brincadeira séria, que eu ficava ali uma hora fazendo esses exercícios. Aperfeiçoando. Will, e aí que ano que você subiu já no profissional e quanto tempo você ficou? Alguma passagem do Goiás boa que você tem do profissional? Você tem várias, mas que você possa mostrar pra gente? Assim. Edmar, eu já estava em 1982, eu estava com 16 anos para 17, né? E eu já estava fazendo parte daquele time de 83 do Goiás, que era uma máquina aquele time, time massa. Para mim, particularmente, foi o melhor time do Goiás que eu vi jogar. Então, torcedor. tipo assim, ali Edson, Zé Teodoro, Marcelo, Adalberto, Carlos Alberto, Braz, Ney, Washington, Cacau. Então mas assim, você dentro do Goiás, já como profissional, na sua opinião, qual foi o melhor jogador que você acha que você jogou dentro do Goiás como profissional? Na sua época. Da sua época. Às vezes, você citar um jogador é muito difícil. Eu só te cortando, eu sei que tinha muitos craques, o nível era muito alto, mas assim, o que te chamou mais atenção? O Carlos Magno, que eu joguei, um exemplo, essa geração do Goiás, que foi uma geração muito vitoriosa, que eu fiz parte daquele elenco que eu treinava, né? O Carlos Magno, que eu joguei junto, era gênio da bola, né? Pérez, que eu joguei, um exemplo, um jogador que eu joguei, o Formiga, eu achava o Formiga... do jeito que eu jogava, eu precisava de um jogador rápido. E o Formiga me dava essa opção quando eu pegava a bola. Então ele saía muito na diagonal. Era, assim, um cara, um jogador... Muito difícil de marcar. Eu me recordo, assim, que tinha um jogador que ele não tinha... que ele não era um craque, mas que ele era um operário da bola e o seu futebol crescia muito no Goiás, era o Fagundes, né? Porque o Fagundes era um jogador mais que roubava a bola, eu era o homem da armação, né? Primeiro, tipo assim, a minha estreia, eu estreiei, um exemplo, meio campo era Carlos Alberto Santos, eu
Pérez e Carlos Magno, você entendeu? Era o meio-campo do Goiás, um time Muito forte. muito forte O Pérez demais. veio do Itubiara, Do né? Itubiara, craque de bola, um cara espetacular. De 75 para cá, talvez nessa época deve ter sido um dos melhores times que o Goiás já teve até hoje, né? O Rony, era um timaço, porque eu fiz parte desse elenco, o Paulo Gonçalves era o treinador, e eu tava treinando bem. Eu lembro na época que eu ia fazer uma estreia contra o Palmeiras, com 17 anos no Parque Antártico. E eu tive um problema na perna, e me deu tipo uma cárie no osso, e eu fiquei praticamente 2 anos parado para achar essa... 2 anos? 2 anos parado, eu fiquei parado. Até o Goiás me operar, nesses 2 anos, praticamente eu já tinha abandonado o futebol, porque eu já estava trabalhando. Eu era office boy lá na São Martin, na loja ali da São Rua 3, Martim. com a Rua 8, e eu jogava no time. Eu trabalhava na loja e jogava no domingo, que eu ganhava um dinheiro para jogar os domingos para eles. Tem uma passagem que muita gente comenta, que foi quando você marcou o Renato Gaúcho. Né? Você chegou a marcar o Renato Gaúcho, não foi? Você jogou? Eu estava naquele lateral jogo. esquerdo mesmo? No Serra Dourada. Lateral esquerdo. Eu estava assistindo, eu lembro desse... Também lembro desse jogo. E dentro dessa... Marcou muito esse jogo. Marcou. E dentro dessa passagem, tipo assim, quando eu voltei, foi com o Carlos Alberto Silva. Né? Com o Carlos Alberto Silva que me deu A oportunidade. a oportunidade de voltar a jogar, porque praticamente ninguém acreditava. E eu falo que o Carlos Alberto, um exemplo, eu tinha muito talento, mas você precisa da oportunidade. E ele me deu essa oportunidade e eu abracei Você entrou como lateral esquerdo. como lateral esquerdo. E eu lembro nessa época, porque o Goiás tinha 2 laterais esquerdos, né? E eu não estava jogando, eu estava só treinando. Um dos laterais na época era o Paulo Silva, né? Era o Paulo Silva lateral e o Jorge Batata. O Paulo Silva, ele tinha vindo do Náutico no Campeonato Brasileiro, que tinha feito um jogo contra o Grêmio e o Renato jogou bem, os caras mandou ele embora. Por causa desse jogo, ele veio pro Goiás. Aí o Jorge Batata, no jogo na semana, falou no começo da semana, o Renato era o melhor jogador do Brasil naquela época. O Grêmio tinha ganhado o Mundial. Tal, era o cara mais badalado. O Jorge Batata falou assim, na semana, no começo da semana, eu não vou jogar, eu vou sentir, eu não vou jogar esse jogo. Eu via falando pro Paulo Silva, você se prepara que eu não vou jogar, não vou marcar o Renato, não. Na semana ele sentiu, na terça-feira nós fomos fazer um treino físico, ele sentiu. O Paulo Silva já vinha de um problema que tinha sido mandado embora no jogo contra o Grêmio, assinou um contrato do Goiás e ia jogar contra o Renato de novo. O Paulo Silva na quinta-feira sentiu e saiu do coletivo. Não quis jogar também. O Robson, óbvio, que me acompanhava, falou pro Carlos Alberto, Carlos Alberto, você pode pôr o garoto, o Idemar. Já treinou, já jogou ali na seleção goiana de juniores. E ele foi a revelação jogando nessa posição. Você pode pôr ele. Nessa seleção tinha o Rubim, né? Rubinho, a seleção Muito boa. boa Zé demais. Oscar, Maurinho, Rony do Itubiara, Marçal do Atlético. Marçal. Era uma máquina aquela seleção. Eu não tive nem vaga naquela seleção, no meio que eu tive que ir para lateral, porque Quem o era o volante técnico? era... Professor Amarildo? Será que era? O Amarildo chegou a ser técnico da seleção. O treinador era o Amarildo. Pois é. Amarildo. Aí nesse jogo, o Carlos Alberto Silva me chamou na sala com o Robson e tal, e eles debatendo, o Carlos Alberto Silva falando pro Robson, Robson, mas eu não posso pôr esse menino, eu vou encerrar a carreira dele lá na reunião. Teve esse papo, Nós tivemos então. esse bate-papo aí, o Carlos Alberto. Robson, mas eu não posso arriscar pôr o Idemar para jogar. Ele é menino. Ele nunca fez um jogo pelo ainda. Eu preciso... Preparar. de brasileiro. Eu não tinha feito um jogo de brasileiro. E ainda colocando numa posição que não era da sua origem. Não, e na verdade o Renato não era só o melhor jogador do Brasil, ele era um dos melhores do mundo, Do né? mundo. Aí, e ele tocou, falou, Robson, o Renato pode encerrar a carreira desse menino aí, tal. O Robson falou para ele assim, Carlos Alberto, escuta o Idemar primeiro, você tem que escutar ele. Você entendeu? Aí o seu Carlos Alberto Silva falou para mim assim, o Idemar, e aí, o que você tem que falar? Eu entendo a preocupação do senhor, né, de me colocar nesse jogo, é um jogo importante, só que eu vou falar um negócio pro senhor. Essa é a oportunidade que eu esperava na minha vida, essa oportunidade. Forte, hein? E falei para Muito ele forte. assim, falei, seu Carlos, Pode confiar. o senhor pode confiar em mim. Outra coisa, eu já comia feijão e farinha
E eu sei que o futebol é a única oportunidade que eu tenho de mudar a minha vida e a história da minha família. E a minha hora chegou. Top. E se eu pode Acreditar. confiar em mim, E isso olhando dentro do olho. olhando para ele, se eu posso ficar tranquilo, pode dormir tranquilo. Você foi considerado o melhor em campo, melhor né? em campo. Idemar? Ótimo. E assim, muito ó, bom. só muito te bom. cortando, eu sei que a sua carreira é longa, você teve várias conquistas, mas esse jogo marcou muito a sua vida. Esse jogo me... Isso. Marcou E você muito você, ué. Que eu lembro os lances certinho, Demar. Muito bem, pode lá. O Renato Gaúcho tentou vários tipos de drible em você e você só dava o bote no momento certo. Foi. Você desarmou ele várias vezes. E saía pro jogo. Desarmou não no sentido dele dar o tapa e você roubar a bola dele. Né? Antes dele fazer, parece que você dava um gancho na bola e roubava a bola fazia a dele. leitura, né? Não, e o Fazia, Idemar né? ainda E naquela- deixava ele pra trás e saía E pro jogo. naquela época, E os cortes. nessa época desse jogo, eu lembro que normalmente era quem que tinha que marcar o ponta era o lateral, né? Mas foi o verdade. contrário, né? Ele que tava. Acabou que ele que tava querendo te marcar o seu. Ele me marcou e o Espinosa, né? Depois eu joguei com ele no Flamengo, o Espinosa tirou o jogo, eu perguntei ao Espinosa. Depois de um longo tempo, né? Falei, Espinosa, por que você tirou o Renato? Falou, Idemar, aquele dia você desmoralizou ele. Eu fui obrigado a tirar ele do jogo, porque eu não podia deixar o que você estava fazendo com ele, porque aquela partida sua ali foi perfeito. partida de jogador de seleção. Foi realmente Foi muito uma boa, partida muito boa. perfeita. Muito acima da média. É, e dali, assim, um E fato... o Serra estava lotado, se não me engano, tinha mais de 50 mil pessoas. Aí o que aconteceu? Depois daquele jogo, o Carlos Alberto Silva me chamou e falou assim para mim assim, tudo que o Triel falava de você para mim, que foi meu treinador, o Triel, né? Sim. Foi meu treinador, Robson Alves, Joel Marcelino. Essa turma ficou muito tempo, mesmo quando você não estava aqui, me atentando por causa de você. Porque eu já tinha parado um tempo de jogar, eu tinha parado. Ia falar, vai ver o Idemar, Dá o espaço. ver o Idemar, pelo menos num treino. Você entendeu? E ele falou para mim, falou, ó, tudo que essas pessoas falou de você, para mim, você é muito mais do que eles falou. E falou, na época, Forte. falou um exemplo. Eu ouvi duas frases do Carlos Alberto Silva, né, que eu falo sempre, que ele foi um anjo que Deus pôs na minha vida. Ele foi um anjo, né? Que ele falou, você é muito mais. E ele falou, você é o melhor jogador que tem aqui nesse clube. Pelo jogo que você fez aqui, não tem nenhum jogador igual você. Depois ele falou para mim pessoalmente. Eu trabalhei com dois jogadores, eu trabalhei com muitos jogadores bons na minha vida, né? Em grandes clubes. Mas eu peguei dois jogadores bons que eu posso falar. Que foi você e o Romário. Foi os dois maiores jogadores que passaram na minha mão. É isso aí. É Will, isso aí. E aí você saiu pro Flamengo em que ano? Eu saí em 1989, depois da conquista do Campeonato Goiano. Você chegou a ser bicampeão no Goiás, Tri? Eu Você fui ganhou- bicampeão. bicampeão. Quem que realmente fez a ponte para você ir pro Flamengo, assim? O Edmar, na verdade, tipo assim, a ponte foi o Campeonato Brasileiro que eu joguei, 4 Campeonatos certo. Brasileiros, né, de 86 a 89. Em destaque, né? Em destaque. Quem um foi o exemplo técnico lá, que na época eles te levaram? Quem era o técnico? da seleção? Não, do Flamengo. Não, do Flamengo era o Tele Santana. E o que acontece? Então eu tive uma regularidade nesses 4 anos de estar assim, em primeiro lugar da bola de prata, segundo, por exemplo. Eu não ganhei uma bola de prata no Goiás porque, por exemplo, o Goiás não chegava. Então tinha as notas. Eu chegava até um período bom. As médias, né? Porque as aquelas médias, aí parava, os Aí outros ia times descontando. jogavam mais os então outros jogadores. eu né? não caía porque não porque seguia, o né? clube Isso. não seguia. E o que acontece? Mas disputando em alto nível. Em né? alto nível, em alto nível. Eu era, tipo assim... E olha que o futebol naquela época... Não, tinha grandes jogadores, tinha muito jogador e tem bom. uma questão aí que antes de você chegar no Flamengo, se eu me recordo, você era disputado por vários clubes, né? Ué. Você estava muito... Um exemplo, eu, tipo assim, eu tive proposta do Cruzeiro, do Atlético Mineiro, do Inter, do Grêmio, do Palmeiras,
do Corinthians, praticamente dos clubes, tudo tipo assim, mas o meu sonho era jogar no Flamengo, desde criança. Eu tinha aquele objetivo de falar, do Goiás eu quero vestir essa camisa, né? Porque o Flamengo era uma identificação de futebol naquela época muito grande, né? Que você acompanhava o jogo ali da Record, da Manchete. Então, todo Globo, domingo né? eu acompanhava, falava, cara, eu quero vestir essa camisa, eu quero Era um sonho que você tinha, né? Eu tinha esse sonho tinha de esse criança. sonho, né? Esse sonho. Eu falava, cara, eu quero Vestir essa vestir camisa. essa camisa, sentir o que é essa torcida, né? Will, no Flamengo, você ficou quantos anos? Fiquei 4. 4. E lá, assim, perguntamos pro Júlio César, lá o Zico na época, você jogou com o Zico, né? Joguei com o Zico. E que lá dentro mesmo, assim, o ambiente dos jogadores, e quais jogadores também que além do Zico, que você admirava ali, na forma geral? Edmar, na verdade, assim, a minha indicação também, além dos campeonatos brasileiros que eu fiz muito bom, eu tive uma indicação do Zico, o Zé Mário, que foi meu treinador, que falava muito de mim lá, o Zé Mário. O né? Zico se posicionou de forma efetiva na Posicionou contratação. que, por exemplo, quando o Andrade foi para Roma, o Tele Santana gostava muito do meu futebol, né? E, um exemplo, eu tive uma indicação do Tele Que para Santana. mim é o maior técnico de todos os tempos. Ah, o Tele então, Santana... se ele te querer, então... E não é um pouca exemplo, coisa, o não. Tele deu aval na minha contratação, conversou também com o Zico, o que ele achava, e ele falou, ó, o Idemar hoje é o melhor jogador de futebol brasileiro e ele tem uma característica do Flamengo. As características dele é as características do time do Flamengo. Né? E um exemplo. Aquela proposta de toque de bola, de habilidade. De técnica, né? técnica. Então, e eu cheguei no Flamengo, o Flamengo era Zé Carlos, Jorginho, Moser, Aldair e Leonardo. Aí eu passei a ser um meio campo. Eu, Júnior, Zicozinho, Bebeto e Renato Gaúcho. Então, eu joguei timaço, 3 hein? jogos com o Bebeto foi embora, né? Acho que 2 jogos, o Bebeto foi embora. E teve um negócio que quando você chegou lá na Gávea, nos primeiros passos que você deu, parece que foi o Zico que te recebeu e parece que teve uma conversa lá. Como é que ele falou? Não teve uma conversa ou não? Eu tava vindo do Goiás para a época, naquela época, tipo assim, era muita dificuldade, né, Fernando? Porque no Goiás, nós viajava no voo da madrugada, no voo das 2 da manhã, tinha um desconto de 50%. Então, muitas das vezes, nós dormíamos nas poltronas dos aeroportos para jogar. A diferença é grande, né? Então, tipo assim, era muito difícil. A nossa situação era Verdade. era muito difícil. Eu peguei uma situação no Goiás muito difícil, você entendeu? E eu dou graças a Deus isso, porque, um exemplo, eu passei essa dificuldade desde criança, então aquilo ali para mim era Tranquilo. Fichinha, né? alegria. Aí eu cheguei no Flamengo, o Tele falou para mim assim, olha, você vai ter que se adaptar ao clube, o clube é muito difícil, tal. E eu falei, não tem problema, chefe, eu tô aqui para ajudar. Agora é o seguinte, essa camisa 8 aqui, ela vai ser minha. Enquanto eu estiver aqui, ninguém mais vai vestir ela, não. Eu vou adaptar aqui. Eu vou esperar essa adaptação que o senhor quer. Mas essa camisa, enquanto eu estiver aqui, eu vou ser o dono dela. Ninguém mais vai vestir ela. E eu fiz a adaptação do jogo, né? Flamengo, eu cheguei numa segunda. Flamengo ia jogar no domingo contra o Curitiba, na estreia de Curitiba. O Zico sentiu uma fisgada na panturrilha. O Tele me chamou. Você vai fazer a sua estreia. Você vai ser o camisa 10. Aí eu brinquei com ele. Pô, você quer me encerrar minha carreira? Aí ele falou assim, não, eu vi um jogo seu do Goiás, você jogando de meia contra o Goiânia, no Estádio Olímpico, você fez 2 gols e você jogou demais esse jogo. Eu vi esse jogo seu. E realmente nesse jogo contra o Goiânia você jogou adiantado? Joguei de meia, né? O Robson Alves gostava de me ver jogando de meia. E eu gostava de jogar
na armação vindo de trás. O finado Robson Alves insistiu para mim ser meia. Eu falei, não, eu gosto de jogar na armação. E eu joguei esse jogo contra o Curitiba, o Flamengo venceu de 2-1 e eu dei 2 bolas, uma bola pro Bebeto e uma pro Renato Gaúcho. E nós ganhamos o jogo de 2-1 e eu tive a melhor média, nota 9, no jornal O Globo do Rio de Janeiro. O Idemar, nesse jogo você conseguiu dar uma caneta famosa? Porque aqui o Cezinha, né? Nosso amigo Cezinha, né, sempre falou que o Idemar não podia sair do campo sem passar a bola entre as pernas ali, dar uma caneta. O professor, o Rony Carlos e o Luiz Fernando, eu fazia aposta com o Carlos Mago, quantas canetas que a gente dá no jogo, a gente apostava. Não, vamos apostar antes, mas eu pegava na mão, então vamos apostar o quê? Vamos apostar um jantar tanto. Então, assim, eu tinha que dar dei caneta. Tinha essa facilidade, né? Tinha essa facilidade. Joguei esse jogo, né? Tele me elogiou demais na segunda-feira, me chamou. Aí nós íamos jogar contra o Vasco no Maracanã. O Vasco com a máquina, Romário, Roberto Dinamite, Mazinho. Timaço, hein? Timaço, Donato, um timaço. Luiz Carlos Vinho. Aliás, esse ano eles foram Cássio, campeões, né? não? 89. Era a Cássio, era o goleiro? Foi o Vasco, não foi? Campeão em O 89. Vasco andou ganhando, aqui o Júlio falou que 2 títulos seguidos. Antes de 90, ele... Eu fiquei no banco desse jogo. Maracanã lotado? Maracanã lotado, nós estávamos perdendo pro Vasco, 1-0. Esse jogo ficou 3-1 pro Flamengo. E o Flamengo não estava jogando bem. E ele me chamou no intervalo. Goiano, me chamaram de Goiano. Goiano, como é que você tá? Eu falei, chefe, eu tô fervendo. Pode confiar em mim. Nós vamos virar esse jogo aí. Ele me colocou no intervalo do jogo. Esse jogo eu estava na reserva. Que o Zico voltou e eu fiquei na reserva. Ele pôs o Ailton nesse jogo de volante. O Ailton que depois foi pro Fluminense. Ailton, Júnior, Zico e Zinho. No intervalo ele tirou o Ailton. Eu entrei no jogo. Eu fiz chover nesse jogo. Deu um carrinho na bola no Mazinho. A bola espirrou. Caiu no Bismarck, eu já vim de longe, dando um carrinho na bola, gritando com ele para ele sair da bola. Eu roubei a bola, fui no fundo e dei uma cavadinha pro Renato Gaúcho nas costas do Fernando, depois que jogou comigo o zagueiro. O zagueiro que depois fez aquele gol no Goiás, na Copa do Brasil. Brasil. O Fernando foi jogava muita bola, ele era zagueiro do Vasco nesse jogo. Empatamos o jogo, Maracanã com 120 mil pessoas, aquele período da geral, aí incendiou. E eu voei naquele jogo. Naqueles 45 minutos. E o Flamengo vira o jogo para 3-2. 3-2. E no outro dia, no outro dia, a gente sempre tinha maneira de ver o Jornal de Esporte, o Globo, porque o Globo era muito rigoroso. Né? O Jornal Globo era muito rigoroso com as notas. O Idemar, nota 9. O Idemar fez lembrar Pelé e Garrincha no Maracanã. Olha só. O destaque lá. É o destaque da manchete. O Idemar faz lembrar Pelé e Garrincha. Foi um dia... Mudando um pouco o assunto, tá muito bom esse bate-papo aqui, muito legal. Mas tem uma história que parece que quando você esteve lá no Flamengo com o Jair Pereira, que um dia na concentração lá, o Jair Pereira chegou no C para conversar sobre o Júnior. Como é que foi essa história aí? Conta pra gente, o pessoal aí, todo mundo quer saber disso aí. Rony Carlos, só vou falar uma coisa. Aí, na segunda, o Tele me chamou, porque ele queria que eu fizesse uma adaptação. Aí ele falou para mim, não, você não precisa de adaptação aqui não, e a camisa é sua mesmo. É sua. É sua. Só antes de você responder o Rony, o Tele, você trabalhou quanto tempo com ele? Trabalhei pouco, trabalhei com o Tele 2 meses. A passagem do Tele foi curta, né? Eu até imagino que você deve ter pensado, pô, ele tinha que ficar mais um pouco. Tele Santana depois foi para São Paulo, tentou me levar para São Paulo. Ele me reuniu, me chamou no Rio de Janeiro para um jantar e falou, eu quero te levar, eu vou fazer um time para ser campeão no São Paulo. Aí eu falei para ele, seu chefe, eu queria demais poder te ajudar no São Paulo, mas eu cheguei aqui agora e o meu sonho era jogar aqui, você entendeu? E o time de São Paulo foi o bicampeão mundial, né? Tudo, né? Muito bom. Eu mais o Júnior, nós fizemos uma dupla de volante espetacular, né? A gente... Muita categoria, né? Conhecia por música, a gente jogava por música. Eu mais daquele cidadão. Então, é um cara assim que eu falo muito, né? E a gente brinca muito. O Júnior, ele gostava de ver
televisão até tarde, né? Até 2 da manhã. E ele gostava de conversar comigo. Aí ele sentava no canto do sofá, ele me chamava, senta aqui. E eu gostava de dormir cedo. 10h30 eu já tô deitando para dormir. É mesmo? A mesma rotina que eu tinha quando eu jogava de dormir 10 horas, Hoje se manteve. eu mantenho essa rotina. Aí o maestro falava pra mim assim, não sei o quê, vamos ver televisão comigo aqui, vamos conversar. E vendo televisão, e ele conversando, e a gente batendo papo, e ele vendo e ficava. E eu dormia lá no sofá. Quando ele terminava de ver a sessão dele, era tarde, ele desligava e me chamava. Vamos embora dormir, aí eu subia com ele. E o Jair Pereira chegou e falou assim, a partir de agora, televisão 11 horas da noite. 11 horas tem que desligar. Aí o Jair era muito apegado também comigo. Eu sei que o Júnior te ama, gosta muito de você. E você vai convencer ele não ver televisão pra dentro. Eu falei, Jair, ele já tá acostumado a ver televisão até 2 da manhã. Deixa ele, eu tô sempre lá com ele sentado e eu durmo e ele fica vendo televisão. Ele falou, não, às vezes eu passo lá e vejo que você já tá dormindo. Eu falei, porque ele gosta de ver televisão no dia da concentração e tá conversando comigo. Ele sempre me chama pra conversar. Aí o Jair, num dia que nós tava lá, vendo a televisão, 11 horas o Jair chegou lá, foi na televisão, eu indo ver na televisão, na verdade eu já tava cochilando, começando a cochilar. O Jair foi, desligou a televisão e falou, vambora dormir, que televisão aqui é sonho. Aí o Júnior me deu um tapa na perna, vambora, e seu resmungando, reclamando, e chiando, não sei o que, o Jair parado lá, ia reclamando. Criou um clima ruim, nós ganhamos esse jogo, nós ganhamos de 3-1. O Júnior fez 2 gols nesse jogo, o Jair veio passado. No jogo passado na concentração, tal, veio conversar comigo. Aí eu falei, Jair, deixa eu te falar uma coisa. Essa televisão aí não atrapalha. Ele tá acostumado. Então, não mexe com ele, não. Aí ele falou, então tá bem, Idemar, deixa ele ver televisão até a hora que ele quiser. Você entendeu? E deu isso aí, porque aí depois desses 2 gols... Fez 2 gols, ele falou aí assim, agora pode... Ele pode fazer o que você quiser. Pode deixar ele ver televisão até a hora que ele quiser. Will, só para dar mais uma sequência, aí no Flamengo você ficou quantos anos que você falou? 4 anos. E você saiu para quais clubes depois? Do Flamengo eu saí pro Leão do México, né? No Flamengo você foi campeão brasileiro em 92 e Copa do Brasil em 90. No Flamengo eu ganhei a Taça Guanabara, o Campeonato Carioca de 91, a Copa do Brasil 90, o pentacampeão brasileiro de 1992, a Copa Kirin do Japão em 1990, a final contra a seleção americana, que tinha aquele time bom da década de 90, né? Em 91, a final da Copa Marlboro no Japão contra o vice-campeão europeu, que era a Real Sociedade da Espanha. A Real Sociedade tinha perdido a final para o Barcelona. E nós jogamos a final no Japão. Flamengo, nós massacramos a Real Sociedade 7-0 nesse jogo. Então ganhei 5 títulos. E depois, professor, eu fui jogar por 2 temporadas, mas na verdade eu só saí do Flamengo porque o Flamengo estava 5 meses de salário atrasado. Era uma crise financeira imensa do Flamengo. Se eu tivesse jogado um período no Flamengo, como é o Flamengo hoje, eu sempre falo para as pessoas, para o torcedor, fazer entrevista que eu dou. Se eu jogasse no Flamengo hoje, e o meu momento no Flamengo era tão bom, meu momento no Flamengo era um momento genial, era um dos principais jogadores daquela geração, daquele clube. Você se tornou uma referência para o time, na verdade. Eu não sairia do Flamengo, porque eu estava com 29 anos, eu não sairia do Flamengo para jogar em nenhum clube do mundo, nem de futebol europeu, algo nada. Inegociável. Não saía porque eu sempre falo, eu tenho uma paixão muito grande pelo o Bayern de Munique da Alemanha, você entendeu? Era um clube que te chamava a atenção. Que ele me chamava a atenção porque ele é um clube gigante, eu sou torcedor desse clube. Então, assim, mas eu sempre falo que o Flamengo é o maior clube desse planeta. Não existe nada igual ao Clube Regatas Flamengo. Então, nessa situação, Luiz, eu não jogaria em nenhum clube do futebol mundial, porque Flamengo é um clube para você jogar e encerrar a sua carreira. Ainda mais hoje, né? A condição financeira do Flamengo, essa condição né? financeira muito forte. Que é hoje, a estrutura, que nós não tínhamos aquela estrutura, nem a metade da estrutura da época que tem o Flamengo hoje. Só de você ter
o pagamento em dia, o meu desejo, meu sonho era encerrar a carreira lá. E eu tive a proposta do futebol mexicano na época. O futebol mexicano me deu $500 mil para jogar 2 temporadas. E eu não tinha ganhado dinheiro no futebol brasileiro, nem no próprio Ou Flamengo. seja, era só a chance a nível financeiro. Financeiro. Claro. Então eu pensei no financeiro. E eu saí do Flamengo, nessa época, eu saí chorando do Flamengo. Porque eu não queria sair do Flamengo. Aí conversei com a minha esposa. Na época eu ainda não queria sair, mesmo com essa proposta. Minha mulher falou: eu sei que você ama o Flamengo, você é apaixonado. Eu sei que o desejo seu é de encerrar a carreira aqui. Por exemplo, eu queria encerrar a carreira com 33 anos no Flamengo. Eu queria encerrar, como eu encerrei com 33 anos. Eu parei de jogar com vontade de jogar. E o que acontece? Só que a minha mulher falou assim: meu bem, você veio de uma família muito pobre. Eu vim de uma família muito pobre. A gente hoje, tipo assim, ó, nós temos a Ana Flávia, a Steph e o Paulo César. E eu não tinha a Jennifer ainda, né? Que a Jennifer é mexicana, nasceu no México. Ah, sim. E ela falou assim: com esse dinheiro, nós vamos fazer a independência da nossa vida. Nós vamos ter uma vida muito boa em Goiânia. Goiânia tem uma qualidade de vida boa, um custo de vida barato, uma cidade tranquila. Vamos dar esse passo. Era o momento. Vamos aproveitar a chance, a Vamos oportunidade, aproveitar né? esse- Você ficou 2 anos. Foi uma oportunidade. Fiquei que- 2 anos Foi no Toluca, né? no Leão do México. Leão 2 do anos. México. E quando eu joguei no Leão do México, o Leão era um time muito pequeno, de uma cidade muito pequena. Hoje o Leão é uma potência. E professor, Você jogou com o Tita lá no Leão, joguei né? com o Tita, né? O time era muito bom, que o time tinha sido campeão. Então, nesse momento da experiência mexicana, a gente dá mais uma pausa e vai para o terceiro momento pós-jogo e daqui um pouquinho a gente está de volta. Esquina da bola, esquina da bola, esquina da bola. Olha o pós-jogo. Voltando no pós-jogo, esse terceiro tempo, a gente vai estar trabalhando uma questão mais complexa, né? Que é a presença da seleção brasileira, Idemar. Como é que foi essa vivência e também esse contexto aí também, logo depois, lá na frente, a finalização da carreira e a transição para uma vida assim, no cotidiano e um pouquinho sobre enquanto treinador. Seleção é um privilégio, né, Fernando? De você vestir a camisa da seleção brasileira, que era também um sonho, né? E eu tive o privilégio, né, de ser o primeiro goiano a jogar no Goiás Esporte Clube e vestir a camisa da seleção brasileira, né? Eu fui convocado com o Carlos Alberto Detalhe, Silva. né? Seleção principal, né? Seleção principal, um exemplo, eu já sei. Lembrando que teve jogadores goianos que vestiram, mas nenhum, primeira vez, foi você Na principal. jogando Na num time principal foi goiano, você, né? numa equipe principal. Um Mas no exemplo, time goiano, né? um exemplo, eu não joguei nas seleções de básica, Olímpia, juniores, né? de novos, não participei dessa seleção, eu participei já na seleção principal com o Carlos Alberto Silva, né, e depois com o Sebastião Lazzaroni em 90, praticamente eu perdi uma oportunidade da Copa, porque eu quebrei o pé faltando 2 meses para a Copa, né, eu tive a infelicidade de quebrar o tornozelo num jogo Flamengo e São Paulo na Gávea. Nós ganhamos São Paulo de 3-0 e eu tive uma fratura nesse jogo. Então, seleção é uma coisa boa que eu sonhei também, independente de ter jogado uma Copa do Mundo, mas só de você Se você ter não feito... tivesse essa contusão, provavelmente você teria eu tinha, disputado a Copa do Mundo, eu né? tinha disputado porque eu era o titular da Copa. Naquele período eu era o titular da seleção brasileira, né? Um exemplo. Eu era o titular e o Douglas do Cruzeiro, o volante, que era muito bom, era meu reserva. E acabou que eu quebrei o pé, o Douglas assumiu o titular, convocaram o Dunga. O Douglas depois teve uma torção de joelho e o Dunga foi o titular da Copa. Mas assim, agradeço a Deus demais por tudo que Deus me deu, né, de ter me dado a saúde, de ser um cara aplicado, perseverante, de não desistir Muito da profissional, dificuldade, né? de profissional, de amar o que gosta. De coragem, né? De Muita coragem. né? Eu já era desde... Nós comentamos de garoto, já era um garoto assim, corajoso e tipo assim, de uma força mental. Uma força mental, porque eu sempre falo que o futebol não tá no pé, o futebol ele tá no mental. Às vezes você tem grandes jogadores que eles são bons, mas o mental não ajuda. São frágeis. São frágeis, você tem que ser mentalmente forte. Muito bom. Idemar, e passando agora essa fase da seleção, né? Depois que você encerrou a carreira como atleta, você passou a estudar, fez curso do CBF e está na carreira de
de treinador. O que você pode dizer para nós, sua perspectiva e para o futuro? E você já passou, né, em vários clubes, né? Também já como técnico, inclusive foi campeão no Amazonas. Nesses últimos 3 anos eu passei a estudar, porque você só jogar o futebol, ele não é interessante. Você precisa buscar conhecimento também, fora do campo. E o conhecimento, nesses 3 anos, eu aprendi muitas coisas que às vezes o atleta, ele não percebe. Então eu fiz o curso de gestão esportiva da Conmebol, que foi 1 ano um curso muito difícil, até falei um período com o Luiz Fernando. Fiz o curso da licença A da CBF. A licença A é a principal? É aquela... O ano passado, né? Agora em março finalizou, fez 1 ano. Eu até ia fazer a licença Pro da CBF agora, que é a última estágio, que ela te dá uma possibilidade de você licença trabalhar fora do país. Mas a CBF ainda não permitiu. Ela falou que só o ano que vem para mim fazer a licença Pro. Eu estou enganchado já no curso também de analista de desempenho da CBF, que eu vou começar ele agora no final desse mês agora. Que eu acho que isso bem também... legal. São 6 meses de curso da CBF. São áreas diversas que compõem a atuação do treinador. Do treinador. Mediante isso também, eu fiz aquele curso da Universidade do Futebol de São Paulo, que durou 1 ano. Eu fiz 9 cursos daquela Universidade do Futebol com o professor Medina, que você conhece, que é um Então papa. Você está obedecendo sua mãe, hein? Você foi jogar, você deu uma desobedecida, agora você está obedecendo. A mãe sempre tem razão. E depois de velho, né, Fernando? Mas você está bem. E também, por exemplo, eu arrumei outra encrenca, que eu estou fazendo o curso de administração na Unifam. Ah, sim. Parabéns, Idemar. Pergunta para você, Idemar. Na sua opinião, no momento, quem você acha que é o técnico ideal para nossa seleção? Eu gosto muito do Diniz, porque... Obrigado, porque você sabe que eu sou tricolor das Laranjeiras. Eu acho ele um treinador muito bom, que tem os modelos de jogo que eu gosto, de propor jogo, de não jogar. Um exemplo, eu sou um treinador que eu não gosto de jogar atrás da linha da bola, porque, por exemplo, você treina muito para jogar atrás da linha da bola. Eu gosto muito de pressionar, de ter posse de bola, de jogar dentro do campo. Você gosta de agredir o adversário, de agredir o adversário. Então, propor o jogo. Propor o jogo. Um exemplo, Você gosta de jogar para frente. Eu gosto de jogar do jogo para frente, gosto do jogo apoiado. E o Diniz, ele fazer aquela zagueirada do Fluminense jogar do jeito que aqueles caras estão jogando, é porque o cara é bom. Mas então, no início foi um sufoco. Sofreu. Que para aquela saída de bola, né? Um exemplo, eu sou um treinador que, tipo assim, eu não quero me expor daquele jeito. Eu quero fazer, tipo assim, um exemplo. Eu quero levar meu time, eu levo meu time lá na linha do meio campo, eu prefiro dar um tiro de meta, brigar pela bola lá dentro do campo do adversário, aí lá eu vou tocar. Eu não quero tocar aqui dentro do meu gol, porque, um exemplo, você pegar um zagueiro da Europa, eu tô fazendo um curso no futebol europeu de categoria de base até a quarta divisão na Alemanha, no futebol alemão. Esse ano agora é o último ano, eu já fiz 3 anos, eu vou lá e fico 40 dias lá. Então, o que acontece? É uma cultura diferente, os garotos jovens são muito bem trabalhados, porque eu acompanho um time do Ingolstadt, que é da segunda divisão, que é perto da cidade onde eu fico 40 minutos de Munique, na Alemanha. E eu acompanho essa segunda divisão e todas as categorias de base. Então você observa na prática isso aqui que você está expressando teoricamente. Você então, vê isso acontecer. É uma cultura, e o futebol, exemplo, você pegar um jogador do futebol europeu que é treinado por essa situação desde criança, aqui é diferente. Você pega os melhores para você fazer. Então eu vejo ele hoje como treinador da seleção brasileira. Se tem colocado muito com relação ao treinador da Europa vir para cá. Ancelotti, principalmente. São grandes treinadores, mas nós temos treinadores aqui. O que eu vejo, tipo assim, que o atleta brasileiro, ele tem que mudar a mentalidade e chamar a responsabilidade. É diferente da gente
gente, porque tipo assim, eu joguei com o Tele Santana e muitas vezes a gente falava para ele, chefe, pode ficar sentado lá que agora nós vamos resolver o problema. O que o senhor tinha que fazer, o senhor fez na semana, o senhor fez aqui na palestra no intervalo, agora é a gente. Nós não estamos vendo essa personalidade no jogador. Mas já era para ter acontecido, né, Idemar? Tanto tempo aí, cinco Copas sem ganhar, sem vitória, muita coisa, muita troca de informação. O que você acha que pode estar acontecendo do o jogador brasileiro não ter o despertar? Eu, assim... Concentração para essa parte tática. Pra essa concentração, e o que eu estava falando com o professor Edmar mais cedo. Você acha que é uma questão cultural também, assim, mais ampla? Nós temos os melhores jogadores do mundo, está aqui. Aqui nós temos o material humano, está aqui. Né? Não tem nada igual ao futebol brasileiro, porque eu estou vendo lá um exemplo. É só ver os jogadores brasileiros ocupando os espaços dos grandes times, né? Nós precisamos desenvolver um trabalho. Hoje você pega a comissão do Fluminense. Tem lá o Diniz, Palmeiras, a base do Fluminense. Você tem que fazer um trabalho na base, pôr os melhores profissionais que se tiver, põe lá na base. Para quando o cara chegar ali, o exemplo, do sub-12 ao sub-15, quando ele for pro sub-17, ele já está pronto pro profissional. E muitas das vezes, na maioria dos clubes, não tem esse investimento na base, de você trabalhar a parte técnica, né? Hoje se cobra muito resultado do treinador que está lá na base, ele é muito pressionado pelo resultado. Mas sem a condição de trabalho, vira uma fantasia. Né? Não te dão uma condição de trabalho. E exige um resultado. E muitas das vezes os profissionais que você vai trabalhar, eles não estão capacitados. Um exemplo, eu vou falar de mim. Aí, tipo assim, ó, o Fernando Diniz vai ser o treinador do Sub-15 do Fluminense. E o auxiliar dele é o Idemar. Você entendeu? Então, você fazer comissões de alto nível lá, porque quando o atleta chegar no profissional, ele está preparado. E muitas das vezes hoje, Rony, Carlos, o atleta chega no profissional e ele não está preparado. Porque acontece comigo que tem trabalhado em equipes pequenas. Você tem que treinar muitas das vezes um jogador profissional, professor Edmar, como se você estivesse treinando um jogador de 12 anos. Fundamento. A parte técnica dos atletas hoje é muito ruim. A leitura de jogo. Hoje você fica observando jogos. Eu acompanho 50 jogos por mês. Por mês? 50 jogos eu vejo. Eu vejo tudo quanto dá um jogo e meio por mês, por dia, né? Então, tipo assim, tem dia que eu vejo 3 jogos. Então, o que eu vejo? Hoje, você não vê dos jogadores da minha época, eu pegava a bola, por exemplo, o Júnior pegava a bola e eu ia na diagonal. Quando o jogador pegava a bola, eu sabia que eu tinha que ir para diagonal. Porque na diagonal não tem marcação. Ninguém te marca na diagonal. E a diagonal era a zona morta da minha época. Pegou na bola, zona morta. Então hoje você tem que ensinar isso. Porque aí o cara fica lá de costas. Fica esperando marcar, não. Você sempre estava no vazio, né? No vazio. Aí se tornam times previsíveis, né? Na sua opinião, você acha que hoje, os clubes, é muita falta de gestão, é muito mal gerida essas categorias de base? Na sua opinião? Nas bases, é mal gerido. E um exemplo, se cobra muito do profissional em capacitação, né, de capacitar. Eu acho, assim, na minha opinião, que um diretor de futebol, para ele ser o diretor de futebol, ele tinha que ter um curso de uma CBF, de um diretor executivo. Pessoal, então, finalizando, depois desse bate-papo legal, a gente vai para as considerações finais. E eu deixo a palavra agora com o nosso comentarista, Rony Carlos. Agradecer, né, o Ricardo, da FlexBase, né, precisou de material para escritório, fala com o Ricardo. E mandar um abraço aí pra galera da velha guarda, né? Divinaldo, Wilton, né? O próprio Ricardo também, que faz parte da turma aí, o Décio, Omar, Jarbas Vasconcelos, Julião, essa turma aí, essa galera aí. Um abraço pra todos aí, vocês aí. Lembrando que esses nomes compõem a história da esquina da bola, né? Que inspirou o nosso grupo. Esse pessoal faz parte da história, né? Do pessoal. E foi através desse pessoal que veio a ideia do Esquina da Bola. Com você, professor. Agradecer, né, a todos aí que estão acompanhando também, né? E o pessoal lá nos Estados Unidos, lá, a moçada que é lá da esquina também, né? E mandar um abraço também para o Cezinha, que nós citamos, que é um parceiraço, Marquinhos Brandão. Grande Cezinha. É isso aí. Então, mais uma vez, muito obrigado. A presença do Idemar, né, que é um cara que marcou muito no futebol brasileiro, né? É um prazer enorme receber você aqui. Sempre que precisar, as portas do Esquina da Bola estão abertas
para você. É, O espaço tá pronto. Eu agradeci, né, no início, mas agradecer novamente. Idemar é uma pessoa que a gente tem muita consideração. Acompanhamos a carreira, né, Idemar? Moramos no mesmo setor e a gente só tem a elogiar, tá? Então, muito obrigado. Sua história é muito bonita. Sua história é muito bonita. Eu passei a conhecer mais um pouquinho Muito da história. aprendizado, né? Muito aprendizado. E agradecer também ao Ricardo da Flexibase. Temos orgulho de fazer parte da sua história. É um orgulho para nós. E é com você, Idemar, para finalizar os... Primeiro, mandar um abraço aí, essa galera toda da Esquina da Bola, né? Essa rapaziada toda aí. E parabenizar vocês aí pelo programa, né? Obrigado. Um sucesso. Eu sei que vai ser um sucesso todo, viu, Luiz Fernando? Rony, professor Edmar, que com certeza esse programa aqui vai engrandecer demais o esporte, né? E eu fico feliz demais, porque você também é uma pessoa que eu tenho, assim, uma grande admiração, né? Então, assim, vai dar tudo certo. Obrigadão, Idemar, que Jesus te abençoe e que, como a gente falou anteriormente, quem assistir percebeu tanto que é importante colocar a palavra fé, quando você citava a questão da força interior, da concentração, a gente sabe que é o Papai do Céu que estava em todo esse comando, né? Porque eu te conheço, a gente já conversou várias vezes sobre isso. Então, o talento que Deus te deu, você soube desenvolver e continua caminhando na perspectiva de crescimento. Isso é um exemplo para todos nós. Então, para finalizar, uma frase. Gratidão para todas aquelas pessoas que estão conosco, pois essa presença que faz diferença no nosso programa. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Brasil. Esquina da Bola agradece a sua companhia. Um abraço forte.